Prezados alunos de economia, vamos para mais uma aula e hoje nós trataremos sobre o tema inflação. Antes de falar sobre a inflação, eu gostaria de abordar com vocês sobre a macroeconomia. Até agora, na nossa disciplina, nós abordamos a microeconomia e a partir de agora nós falaremos sobre a macroeconomia. Mas o que é que isso significa? A macroeconomia, ela estuda a economia de um modo mais geral, analisando os comportamentos grupais. Na macroeconomia, nós estudamos os grandes agregados, como preço, desemprego, políticas fiscais, cambiais e monetárias e taxas de juros. Então, é um estudo mais global, que envolve grupos, não apenas mais comportamento do indivíduo, como na microeconomia. O que é a inflação? A inflação é o efeito do aumento dos preços sobre produtos e serviços. Então, em linhas pequenas, em linhas gerais, nós dizemos que a inflação é o aumento dos preços, né? Quando você fala inflação, você logo remete a isso. Os índices de inflação nos dão uma ideia, né, da situação inflacionária. Os índices mais utilizados no Brasil são o IPCA e o INPC. Para que servem esses indicadores? Eles medem o aumento ou a redução de uma cesta de preços de determinados produtos ou serviços que a população ela consome. Essa cesta de preços, que nós falaremos mais adiante, ela é definida pelo IBGE a partir de alimentos mais consumidos pela população. Então, são produtos que incluem alimentação, transporte, vestuário, saúde, dentre outros, escolhidos pelo IBGE. O que é o INPC? A sigla INPC, ela significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ela mede a variação do custo de vida de famílias que possuem renda mensal entre 1 a 5 salários mínimos, né? Então, famílias que possuem uma renda um pouco mais baixa. Por que esse grupo é escolhido? Justamente porque ele é mais sensível à variação dos preços, isto é, se o preço de determinado produto varia, ele vai sofrer mais com aquilo, ele vai mudar para outros produtos, então ele tem uma sensibilidade maior à variação nos preços, devido à sua baixa renda. E o IPCA? A sigla IPCA, ela corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, por que é amplo? Porque diferente do INPC, que é de 1 a 5 salários mínimos, ela mede a variação nos preços, no custo de vida de famílias que possuem renda entre 1 e 40 salários mínimos. Então, ela pega uma parcela maior, por isso que é amplo. É um indicador oficial da inflação do governo, sendo utilizado como referência para o alcance das metas de inflação e de alteração das taxas de juros. Então, toda vez que o governo ele vai tomar uma decisão baseada nos índices inflacionários, ele vai tomar como referência o IPCA. Como que esse IPCA, então, ele é calculado? Mensalmente, o IBGE ele faz um levantamento de preços de milhares de produtos em diversos locais. Então, que são aqueles produtos da cesta básica, aqueles cesta de produtos, aliás, né, que nós falamos nos slides anteriores. Então, ele escolhe determinados produtos e ele faz um levantamento desses preços todo mês em diversas localidades. Esses preços, eles são comparados com os preços do mês anterior. E a partir desse levantamento, então, é calculada a variação dos preços ao consumidor no período. Então, a partir da comparação do preço com o mês anterior, ele faz o índice da inflação. Muito se fala sobre a inflação, mas o que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com a inflação é que ela está diretamente relacionada com o nosso dinheiro. Então, em um período anual, se a variação do seu salário for menor que o IPCA, isso significa que você perdeu seu poder de compra, você reduziu seu poder de compra, né? Indicando que o seu salário atual, ele compra menos produtos do que no período anterior. Então, isso que é o poder de compra, o que você pode comprar com o seu dinheiro. Se o seu salário não acompanhou, se não aumentou tanto quanto a inflação, por exemplo, isso quer dizer que você perdeu o poder de compra. Seu dinheiro, seu salário, ele vale menos do que no ano anterior. Se o contrário também é válido, né? Se a variação do IPCA ela for menor que o seu salário, você aumentou o seu poder de compra. Quais são os fatores causadores da inflação? Primeiro, a lei da oferta e da demanda, que nós acabamos de estudar. Então, quando a demanda ela supera a oferta, há um aumento nos preços, né? Que é o que nós falamos. Quando a procura tem uma procura maior do que aquilo que está sendo ofertado, há uma tendência dos preços aumentarem para que haja novamente um equilíbrio.
Fatores naturais, como seca, inundação, elas também geram inflação devido à escassez da oferta, né? Então, diminui mais a oferta de produtos no mercado, o preço tende a subir. E a emissão da moeda. Então, uma emissão de moeda descontrolada, né, no país vai aumentar, fazer com que as pessoas consumam mais, né? Então, quando o governo solta mais moeda na economia, as pessoas consomem mais e aí há um aumento também na inflação. Por quê? Porque gera um aumento de demanda. Então, tudo volta para essa lei de oferta e demanda. Tem também a questão da indexação. O que é a indexação? É o reajuste de preços atuais baseado em valores anteriores. Então, você vai olhar os valores anteriores e vai reajustar no hoje, né? Então, isso que é a indexação. Esse reajuste também causa a inflação. Aumento no valor de moedas estrangeiras. Então, quando o dólar, o euro ou qualquer outra moeda estrangeira, ela aumenta de preço, os produtos importados que nós trazemos desses locais, eles vão nos custar mais caro, fazendo também a inflação aumentar. E, por fim, o aumento de gastos no governo, né? Quando o governo aumenta os seus próprios gastos, né? Não é o gasto pessoal, é o gasto do governo ali em si, ele acaba aumentando a circulação de moeda na economia, contribuindo para o aumento da inflação. Nós já falamos um pouco como ela afeta a vida das pessoas, né? Como essa inflação ela afeta a vida das pessoas? Afeta na questão monetária, né? Por quê? Porque se a variação na renda não atingir o mesmo patamar da variação inflacionária, você automaticamente reduz seu poder de compra. Mas também tem outros fatores. Altos índices de inflação, eles prejudicam as pessoas, principalmente as de menor renda, fazendo com que a desigualdade social aumente mais ainda. Então, à medida que os preços aumentam, o que nós estamos vendo agora, esse aumento, por exemplo, que nós estamos tendo de preços, né? Nós estamos vendo um aumento muito grande. E aí, o que mais as pessoas falam, antes eu ia com X reais no supermercado e comprava muitas coisas. Hoje eu vou com o mesmo valor e eu não trago nem a metade. Isso é a inflação. Agora, você pensa isso em uma casa, por exemplo, onde a pessoa tem um salário mínimo, muitas vezes até menos ou pouco mais de um salário mínimo. Isso faz uma diferença tremenda. Então, o que faz? O que acontece? Essas pessoas não vão conseguir comprar o básico com seu salário, né? O básico para sua sobrevivência, os alimentos, aquilo que ela precisa para sobreviver. Dependendo, então, de doações das pessoas, então a desigualdade social, ela aumenta muito. Formas de controlar a inflação. Então, existem meios que o governo ele pode atuar quando ele vê que há um descontrole na inflação para ele tentar controlar essa inflação. Primeiro, a expansão na capacidade produtiva. Quando há um aumento da oferta, os preços eles tendem a reduzir, nós já falamos isso. Dessa forma, o governo pode elaborar estratégias que aumentem a quantidade produzida de determinados produtos, né? Então, quando ele concede subsídios às empresas para que elas produzam mais, por exemplo, você consegue aumentar a oferta desses produtos e os preços caem. Outra forma, um aumento na taxa de juros. Quando o governo ele aumenta a taxa básica de juros, que nós denominamos Selic, falaremos dela mais adiante, há um desestímulo, então, ao consumo, né? Por quê? Porque o custo do dinheiro, ele aumenta, o dinheiro fica mais caro, né? Então, aumentam os juros de empréstimos, cartão de crédito, e isso desestimula as pessoas a comprarem, reduz a oferta de moeda na economia, reduz também a inflação. E, por fim, se o aumento dos gastos do governo gera inflação, se ele reduzir os seus gastos, ele vai reduzir a inflação. Então, o controle de gastos ali públicos pelo governo vai reduzir também a emissão de moeda, diminuindo a inflação. Esse aqui é uma sugestão de vídeo que eu deixo para vocês, tá? Vocês têm o material em slides, podem copiar e colar no navegador de vocês. E é um vídeo que apresenta a inflação de uma maneira bem fácil, vale a pena vocês darem uma olhada. Essas são as referências, né, do meu trabalho. Convido vocês a darem também uma lida para que vocês possam se informar melhor ainda. É isso, pessoal. Muito obrigada. E eu aguardo vocês no próximo vídeo de economia.